Mas tem judiciário também, né, Paola? Esse vai e vem, afasta juiz, volta juiz, afasta juiz de novo. O que está acontecendo com os juízes da Lava Jato? Paola Cuenca, muito bom dia para você. Bom dia, Murilo. Bom dia, Yasmin. Bom, a 13ª Vara Federal de Curitiba, que é responsável pela Lava Jato, passou por uma auditoria, o que acabou incluindo também os juízes federais que atuam por ali e também outros desembargadores que atuam no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O que a gente tinha visto na segunda-feira foi uma ordem do Corregedor-Geral de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, determinando o afastamento tanto de Gabriela Hadit, que foi a substituta de Sérgio Moro ali à frente da Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba, quanto do juiz que está responsável hoje por essa vara federal, que é Danilo Pereira Júnior, e ainda o afastamento de outros 2 desembargadores, Carlos Eduardo Thompson Flores e também Loraci Flores. Os casos eles ficam separados. A gente está falando que Gabriela Hadit tem uma motivação, já os desembargadores e o juiz Danilo Pereira Júnior têm outra motivação para esse afastamento. O que acontece é que nessa terça, o plenário do Conselho Nacional de Justiça foi analisar justamente essa ordem do corregedor sobre o afastamento cautelar desses juízes federais. Porque a gente tem que lembrar que esse afastamento por uma decisão monocrática do corregedor, um afastamento cautelar, ele não é comum na magistratura. Então, o colegiado foi olhar justamente essas motivações para decidir se ia manter o afastamento ou não. E, bom, o que a gente teve, ainda que numa decisão ali apertada, mas foi uma decisão da maioria do Conselho Nacional de Justiça, conselho esse que é formado por membros de tribunais superiores, também de tribunais regionais, ainda por membros do Ministério Público e também da advocacia. Esse conselho, que é bem grande, eles decidiram que Gabriela Hadit não deveria se manter afastada, inclusive do exercício da magistratura. Hoje ela não está mais na 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda atua, na verdade, no Paraná, mas que ela não deve continuar afastada. Isso porque a motivação que tinha sido colocada por Luiz Felipe Salomão para todos esses afastamentos era justamente por conta da atuação dela à frente da Lava Jato, a respeito de irregularidades, segundo Luiz Felipe Salomão, que teriam acontecido no fechamento de acordos de leniência, acordos de cooperação, inclusive no acordo que criou aquela Fundação Lava Jato, que inclusive foi barrada por decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas o que a maior parte dos conselheiros entendeu, inclusive seguindo o posicionamento de Luiz Roberto Barroso, que é presidente do STF e preside também o Conselho Nacional de Justiça, é que esses fatos, eles não são contemporâneos, se tratam de acordos que foram fechados ali em 2019, não há uma motivação para conseguir manter esse afastamento da juíza Gabriela Hadit e, inclusive, Luiz Roberto Barroso fez uma defesa dizendo que ela tem uma carreira sem nenhum tipo de mancha até esse momento a respeito da atuação na magistratura e que, por conta disso, então, o afastamento não se justificava. Nesse ponto, então, a gente tem Gabriela Hadit vai poder retornar ao seu trabalho na magistratura. No caso de Danilo Pereira Júnior, que hoje está à frente da 13ª Vara Federal de Curitiba, os conselheiros também entenderam que o afastamento dele não estava justificado, porque a motivação para esse afastamento, a justificativa utilizada pelo conselheiro-geral de Justiça, Luiz Felipe Salomão, era que o juiz federal, Danilo Pereira Júnior, participou de um julgamento ali para compor quórum, quando estava acontecendo um julgamento sobre o caso de possível suspeição do juiz federal Eduardo Apio, que também passou ali pela 13ª Vara Federal de Curitiba, e nesse julgamento foram utilizadas provas que não deveriam ser utilizadas para embasar a decisão, porque se tratavam de provas que já tinham sido consideradas inválidas pelo STF. E nesse sentido, o que a maior parte dos conselheiros entenderam é que, na verdade, o Danilo Pereira Júnior estava ali apenas para compor esse quórum na turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não tinha conhecimento de todos os processos, todos os contextos, sobre se tinha a prova considerada inválida ou não pelo Supremo Tribunal Federal, e que então ele não tinha mais também justificativa para manter esse afastamento. Só que quando se trata dos desembargadores, que também estavam ali participando desse julgamento, compondo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região nessa 8ª turma, aí sim, por maioria, os conselheiros entenderam que esse afastamento dos desembargadores está mantido, está justificado, justamente por não terem
cumprido, que já estava determinado o Supremo Tribunal Federal, não terem cumprido que essas provas eram consideradas inválidas, não deveriam ser utilizadas no processo que então trataria essa possível suspeição do juiz federal Eduardo Apio. O que acontece, além de toda essa decisão sobre afasta juiz, não afasta juiz, mantém ou não mantém, é que tudo isso estava dentro de reclamações disciplinares, que é uma primeira etapa quando se trata de algum conflito envolvendo a magistratura. Os conselheiros também poderiam decidir nessa terça-feira, se eles abriam processos administrativos disciplinares, que já é uma segunda etapa e que depois de mais apuração e investigação pode gerar ou não aquelas penalidades para a magistratura, para os juízes, como advertência, censura ou a conhecida aposentadoria compulsória. Acontece que o ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente do CNJ, pediu vista a respeito desse assunto, comentou que os autos chegaram para eles ali para análise somente entre segunda e terça-feira, muito pouco tempo para decidir se vão criar esses processos administrativos disciplinares contra os 4, Gabriela Hadit, Danilo Pereira Júnior e também os 2 desembargadores. E com isso, com o pedido de vista, toda essa análise sobre abertura ou não de processo administrativo ficou para o próximo mês de maio, uma próxima sessão do Conselho Nacional de Justiça. Mas o que a gente tem, então, de saldo é Gabriela Hadit vai poder voltar a atuar na magistratura, Danilo Pereira Júnior, que está tocando à frente da 13ª Vara Federal de Curitiba, que é responsável pela Lava Jato, também pode voltar a atuar por decisão da maioria do CNJ, mas os desembargadores Thompson Flores e Loraci Flores se mantêm afastados. Paola, quando a gente fala de CNJ, a gente também lembra do caso do ex-juiz Sérgio Moro, que também tem ali a investigação, uma apuração. Como é que ficou esse caso de Moro, Paola? Pois é, o caso de Moro ficou jogadinho ali um pouco de lado, porque Sérgio Moro não é mais juiz federal, né? A gente sabe que ele deixou a magistratura para entrar para o Ministério da Justiça e Segurança Pública ainda no governo de Jair Bolsonaro. Hoje, Sérgio Moro é, na verdade, senador da República. Então, o que ficou decidido ali no CNJ é que o caso de Sérgio Moro, que também passa por essas questões de possíveis irregularidades no fechamento de acordos dentro da Lava Jato, ficou para uma segunda análise. Também há possibilidade de se abrir um processo administrativo disciplinar contra Sérgio Moro, mas ele ainda ficou ali para um outro momento de análise também dos conselheiros.